18 de Gênesis, dando sequência ao nosso estudo. Capítulo 18 de Gênesis. Tem uma tela inicial aqui. Tem uma tela inicial aqui de Gênesis 18. Que comecei com um comentário assim, ó, Gênesis 18 acontece logo após o pacto da circuncisão. Quem não teve na aula passada, aqui no capítulo 17, nós aprendemos no capítulo 17 que apesar de Deus ter feito um pacto unilateral com Abraão, quando ofereceu o sacrifício lá no capítulo 15, quando chega no capítulo 17, não é contradizendo o 15, mas Deus ensina a Abraão que a partir de agora, para concretizar aquilo que Deus já havia prometido, ele ensina a Abraão que precisa de uma aceitação, que precisa do homem agora cumprir a sua parte do propósito. E como eu já ensinei, mesmo o pacto tendo agora esses dois lados, se algo der errado, Deus nunca erra da parte dele. Se der errado de alguma forma, nós temos que avaliar a nossa parte, porque o erro é nosso. E aí no capítulo 17, Deus ensina que haveria de obedecer, cumprir os mandamentos, não somente o Abraão, mas a sua descendência, e vai ensinar que agora os escolhidos, a descendência de Abraão ali, os escolhidos, tinha que ter uma marca física. E aí veio a marca da circuncisão, que nós já aprendemos o que é, mas só para recapitular rapidamente. A circuncisão é um sinal físico, que era cortar a carne do prepúcio, ou seja, cortar a carne do órgão genital masculino. E aí a gente aprendeu que a palavra carne na Bíblia, ela tem uma inclinação de 90% dos textos bíblicos. Quando menciona carne, faz menção ao pecado, aos prazeres. Então tem essa simbologia junto da circuncisão. A circuncisão, aí eu fiz a pergunta, que nós deveríamos ser curiosos, por que nessa região? Por que não foi em outra região do corpo? Tudo nós aprendemos que tem uma simbologia. A gente sabe que todo pacto que Deus faz, ele é o oposto da carne. Amém, irmãos? Tudo que Deus vai fazer de aliança, de pacto com nós, com o ser humano, é o oposto da carne. Então, por que ele escolhe o órgão genital masculino? Por que ele escolhe cortar a carne do prepúcio? Nós aprendemos como é o oposto, tem a ver com santidade, tem a ver com fidelidade, tem a ver com procriação, que o homem queria procriar, multiplicar sem a presença de Deus. Vimos que houve muito pecado, muita queda nessa área do ser humano. Então Deus opta por fazer o pacto o quê? O oposto. Ele escolhe essa região simbolizando santidade, santificação e multiplicação com a presença de Deus e não fora dela. A gente aprendeu um pouquinho na aula passada sobre isso, o que é circuncisão. Abraão já recebeu, a promessa do filho, o Isaac, a mudança de nome e o sinal da aliança. Isso foi lá no capítulo 17. Torna a receber a promessa do filho, a mudança de nome de Abraão para Abraão, de Sarai para Sara, e fica simbolizado aí que todos teriam que ter esse sinal da aliança. Nós aprendemos também que essa aliança agora, esse sinal da aliança da circuncisão, ela não é mais essa circuncisão
circuncisão física, no prepúcio, mas ela é uma circuncisão de coração. Ou seja, ela é aceitar Cristo, e a marca que nós vamos ter agora é o selo do Espírito, que está lá em Efésios, e também está escrito em Apocalipse, que nós vamos precisar dele no fim dos tempos. Então a circuncisão, ela continua, a marca continua, só que agora é uma circuncisão de coração, e a marca é o selo do Espírito. Amém? Agora, nesse capítulo que nós vamos estudar, Deus aprofunda esse relacionamento com Abraão de uma forma íntima e dialogal. O que quer dizer isso? Agora, Deus vai dialogar. Você sabe o que é Deus aparecer com Abraão e começar a bater um papo com ele? Tamanha a intimidade que eles estavam ali após Abraão ouvir, ser corrigido, consertar os seus erros, aceitar todo o mandamento, toda a ordenança de Deus, cumprir todos os princípios que Deus mandou, atinge um nível tal, irmãos, que agora Deus, presta atenção, Deus vai descer na terra em teofania e vai conversar com Abraão. Você já parou para pensar que intimidade é essa? A Deus manifestar na terra, e aí a gente vai ver que a teofania é a manifestação de Deus em forma humana, e toda a manifestação de Deus em forma humana, ela só é possível através de Jesus. Então Jesus é que se manifestou lá, ele era o verbo que se fez carne entre nós desde o início, ele era a rocha que saía água no deserto, ele era a nuvem, ele era a coluna de fogo, ele era a serpente de Moisés. Então a gente já vai ver, ele era aqui, ó, aparecendo com Abraão. Então a gente vai ver que Jesus ele já está na história muito tempo antes dele encarnar como homem. Toda manifestação visível de Deus só é possível através de Jesus. E aqui a gente vai ver que é um processo de teofania. Vamos lá. Depois a gente aprofunda um pouquinho mais isso aí. Próxima tela. A divisão desse capítulo 18 aí, ele fica assim, irmãos. Duas grandes cenas importantes no capítulo 18. Do versículo 1 ao 15, Deus vai fazer essa visita a Abraão. E do versículo 16 ao 33, Deus revela o juízo sobre Sodoma e Gomorra e Abraão intercede. A gente vai ver aqui que é uma comunhão tão grande, irmãos, que Deus vai perguntar assim, por que eu esconderia do Abraão o juízo que vai vir sobre Sodoma e Gomorra? Deus vai e revela para Abraão. Então é dividido nessas duas partes, é o que a gente vai começar a leitura agora, no versículo 1. Pode pular. Então vamos lá, vamos ler do versículo 1 ao 8, do capítulo 18 de Gênesis. Amém? Está escrito assim, ó. Depois apareceu-lhe o Senhor. Eu quero chamar a atenção para a palavra Senhor aqui, que na minha Bíblia, ela está escrita de letra maiúscula, toda ela, não é nem só a inicial, não, toda ela. Porque é justamente para a gente não passar despercebido, e esse Senhor que está sendo falado aqui é o próprio Deus que aparece a Abraão. Então depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé, junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passarei adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E
e disseram: assim faz como tens dito. E Abraão apressou-se em ir com Sara à tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz bolos. E correu Abraão às vacas, tomou uma vitela tenra e boa, deu ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga, leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e estavam em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Vamos lá, vamos destrinchar um pouquinho aí do versículo 1 ao 8. Pula a tela aí, por favor. O que fala com a observação importante aqui? O texto alterna aí entre 3 homens e o Senhor. Em original escrito Yahvé, que lê ali, não é aqui apenas uma visita comum. Como eu disse aqui, é uma teofania, que é a manifestação de Deus. Abraão aqui não vai agir por obrigação, mas por honra e reverência. Vamos voltar um pouquinho nessa teofania, que a gente vai ver o seguinte: esses 3 que apareceram ali, um sendo o Senhor e 2 ou outros 2 anjos, que a gente vai ver que eles vão dar sequência até o julgamento lá de Sodoma e Gomorra. O Senhor, Deus, quando ele se manifesta, a denominação é essa aí, teofania, manifestação de Deus. Os outros 2, nós aprendemos, quando estávamos lá em Gênesis 6, em outras passagens, nós aprendemos que angiofania é a manifestação de anjos. Em ambos os casos, irmãos, preste atenção aqui, porque lá no capítulo 6, talvez ficou alguma dúvida, e aqui eu vou passar uma informação. Não é um questionamento, não é uma indagação, não é nada disso, é uma informação teológica. Se a gente tem como base o estudo das Escrituras, a teologia é o estudo que nos aprofunda na palavra de Deus. Então eu vou estar passando aqui uma informação que é mediante a muitos textos da Escritura, entre eles, esse aqui de Abraão, os próximos do capítulo 19, dos anjos também em Sodoma e Gomorra, do anjo que lutou com Jacó, do anjo que apareceu com Maria, e tantos outros, porque a Bíblia vai dizer para nós, daqui a pouco nós vamos ter falado também, mas vai dizer, pelas entrelinhas ali em Hebreus, que é possível que a gente tenha hospedado anjos em casa até sem saber. Então, a informação que eu vou passar para vocês é em cima de todos esses textos. Quando há essa manifestação aqui de teofania, que foi nesse caso, foi o caso da encarnação de Jesus, foi um pouco além, que ali foi a encarnação, mas trata-se de um corpo, a mesma coisa. Toda vez que a gente falar nisso aqui, irmãos, nós estamos falando de uma manifestação visível em forma de homem. Em forma de homem. Em sua integridade. Eles comiam, bebiam, lutavam, faziam força, era palpável, era tocável. Isso é inquestionável. Isso aqui a gente não está entrando em nenhum mérito de outras coisas da discussão, mas todo o processo de teofania ou angiofania, eles assumem corpos humanos perfeitos, tocáveis, comia, bebia, talvez ia no banheiro, fazia sucessão, talvez não, com certeza. Era todas as manifestações. Isso aí é teologia. Teologia fala isso. Não vamos voltar lá em Gênesis 6, o que fazia, o que não fazia, mas a informação teológica é essa. Todo o processo de angiofania, anjos em forma humana, era na sua perfeição. Tamanha era a sua perfeição, que aqui está falando que Abraão estava preparando comida, bebida para eles. Estava pedindo que eles repousassem para descansar. É tão real que a Bíblia vai falar
que é possível que a gente tenha hospedado um anjo em casa. Não, vocês iam hospedar um anjo em casa e você não enxergasse essa perfeição nele? Chegasse um ser completamente diferente disso? Então, quando há essa manifestação, ela é em forma real. Não é um ser de luz, não é um ser resplandecente, não é um ser fumegando, né? Pode ter algum tipo de manifestação desse tipo? Pode. Deus se manifestou na sarça pelo fogo lá com Moisés, ok, mas o processo de angiofania é os anjos em forma humana. Isso é uma informação teológica. Vamos lá. Só que aqui não é um caso comum, porque aqui, além dos anjos, tem o próprio Senhor. Tem o próprio Senhor. É como eu disse, tamanha é a intimidade que Abraão está com Deus agora, que Deus vai dialogar com Abraão. Deus vai descer para conversar com Abraão. E aí uma coisa que me chama a atenção no texto, que, como eu já disse, não era um ser reluzente, não era um ser de características físicas diferentes, fenomenais, que pudesse ser visto a olho nu. Só que Abraão, quando vê, o que o texto diz? O que o texto diz que Abraão fez quando viu? Prostrou em terra. Alguém prostra em terra, se ele, no caso igual a Abraão, não tendo a certeza que ele estava se prostrando para o próprio Senhor? Aí é onde eu já consigo começar a imaginar os dons de discernimento de espírito que a gente vai estudar para frente, no decorrer do Novo Testamento. Tamanha era a comunhão que Abraão tinha com Deus, que ele via e reconhecia. Aí eu chamo a atenção que nível é o nosso de relacionamento com Deus. Que nível é o nosso de relacionamento com Deus? Se Deus se manifestar na nossa frente hoje, nós estamos num nível de santidade para poder reconhecer que é o Senhor? É óbvio que eu estou falando aqui de uma manifestação teofânica, uma manifestação como homem, porque Deus, como Espírito lá, a Bíblia diz que ninguém conseguia nem olhar para a face dele. Mas aqui nós estamos falando de uma manifestação teofânica. Então, era tão grande o nível de comunhão que Abraão estava, que Deus desce do céu para conversar, e quando ele chega, Abraão reconhece. Abraão reconhece que é o Senhor e se prostra diante deles. Só que Abraão, ele não age assim por obrigação, mas é tamanha a honra e a reverência que ele tinha e a proximidade que ele estava com Deus. Próximo. Deus se revela, lição teológica aqui, ó. Deus se revela em momentos comuns do dia a dia. O que quer dizer isso aqui? O texto vai dizer aqui para nós que o Senhor, ele se manifestou ali nos carvalhais de Manre, quando tinha aquecido o dia. Se você for estudar e aprofundar, você vai entender que isso quando eles falam em aquecer o dia, eles estavam falando de um momento que o sol estava mais alto, o dia era mais quente, então era por volta de meio-dia, era um momento simples, era um momento comum do dia a dia ali. Então Deus se revela em momentos comuns. Isso aqui é interessante a gente entender, porque tem pessoas imaginando que às vezes Deus vai se manifestar só dentro de uma igreja, só num momento de um culto específico. Se eu não reunir em oração, Deus não vai se manifestar. Deus pode manifestar na nossa vida, a qualquer instante. Era o pleno meio-dia, o sol quente ali com Abraão, e Deus vai lá e manifesta para ele. Ele na porta da tenda, tranquilo. Então nós temos que entender que a gente tem que estar preparado, porque Deus pode se manifestar a qualquer instante. Às vezes é na hora que você está dentro do seu banheiro, às vezes é na hora que você está tomando um banho, às vezes é na hora que você está no seu trabalho, e às vezes você está imaginando que Deus vai se manifestar só no momento do culto, só dentro da igreja. E Deus se manifesta em momentos comuns do dia a dia.
Uma lição que a gente tira aqui é que hospitalidade na Bíblia é expressão de fé prática. A gente tem que ter essa hospitalidade, porque eu não acabei de citar um texto que a gente fala que em Hebreus faz menção disso, que a gente pode ter recebido, né, um anjo sem nem saber. Então, a hospitalidade, ela faz parte de uma expressão da prática de fé nossa. Abraão trata os visitantes como se fosse o próprio Deus, e de fato era, ele sabia, né? Mas ele trata todos ali, ele não fez distinção do que era exclusivo do Senhor e largou os outros dois, não. Aqui vai falar, Hebreus 13:2 ecoa esse episódio, né? Ele não fala diretamente, mas que alguns hospedaram anjos sem saber. Eu não canso de citar, eu acho que eu já passei por uma experiência dessa, né? No lanche lá que eu já falei, uma pessoa que me pediu um lanche e eu recusei, e questão assim de 30 segundos eu não achei mais a pessoa. Eu andei para um lado, eu desci uma rua, eu desci a outra. Não deu tempo da pessoa evaporar, não. Então, assim, a gente precisa ter essa... Lá terminou a tela? Hospedaram sem saber. Então, vamos lá. A promessa reafirmada. O nascimento de Isaac. Vamos ver falar aí de novo? Já havia falado um monte de vezes. Mas precisou Deus descer lá e falar com Abraão. Abraão, você já tem a promessa, mas eu vou reafirmar para você. Vamos ler. Versículo 9 ao 15. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: eila, aí está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo na vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda, que escutava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado os costumes das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não diga isto, porque te ristes. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando-os. O que está falando aqui do Gênesis 18, 9 ao 15? O diálogo entre os seres celestiais ali e Abraão. Deus vai perguntar para Sara, porque ela estava lá para dentro da tenda. Só que ela estava assim, ó, o ouvidinho atrás da porta, né? Se já tinha porta na tenda, né? Mas ela estava lá escutando, e Deus pergunta por ela. Reafirma uma promessa que lá atrás, né, eles já tinham duvidado, não confiou em Deus. Todos sabem da ajudinha que ele quis dar, tendo o Ismael com Agar. A gente já viu o que gerou, as nações que geraram dessa desobediência, as nações poderosas e inimigas de Israel que saiu da descendência de Ismael, porque Abraão, ele, como eu já disse, nem a fé de Abraão era perfeita. Até mesmo a fé de Abraão, ele vacilou primeiro lá, o plano dele para Abraão. Isso aqui me chama a atenção demais.
Uma coisa que eu ensino sempre, falo até lá de Apocalipse: Deus não faz nada, não tem nenhum tipo de julgamento da parte de Deus que Deus não avise os seus anjos. Presta atenção nessa frase aqui, para você pegar a bênção da Deus. O mundo está em ruína, o mundo está em dificuldade, o mundo está indo de mal a pior. Tem profecia de destruição para o mundo? Tem. Só que nós vamos ver duas coisas importantes. Primeiro, Deus não faz nada sem antes avisar o seu. E segunda coisa, Ele não destrói o justo junto. Deus não destrói o justo junto com o ímpio. Nós vamos ver aqui agora. Vamos lá. Algo impressionante aqui, ó. Deus diz em essência: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Sabe o que essa frase aqui está dizendo aqui? Recapitulando, Deus falando assim, ó, nas minhas palavras agora: eu resolvi escolher Abraão de uma forma improvável. Tirei Abraão sem mérito nenhum do meio de uma família idólatra para tratar com ele. Ele errou, eu corrigi, ele me obedeceu. Ele se enganou no projeto, quis me dar uma força, era isso. Eu ensinei ele, tornei renovar o pacto com ele, ele aceitou tudo. Abraão não negou em momento nenhum o que Deus orientou a ele. Aí Deus vai falar assim para ele agora: cabe a mim, porventura, esconder de Abraão o que eu vou fazer? Então, se a gente está no propósito de Deus, irmão, se a gente está no caminho de Deus, se a gente está seguindo aquilo que Deus instruiu que a gente vai para seguir, nem nos planos que Deus tem para o futuro, Ele não nos esconde. Quando for escrever Apocalipse, primeiro ele escreve 7 cartas a 7 igrejas. Ele não anuncia nada do Apocalipse antes de dizer para as igrejas assim, ó, isso aqui que você faz é certo, isso aqui que você faz é errado. Deus fala tudo com eles primeiro. Aí ele vai vir com as revelações. Aqui é a mesma coisa. A intimidade e a comunhão de Abraão faz com que Deus não esconda nada de Abraão. Vamos ver o texto? Versículo 17, 16. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Cabe a mim esconder alguma coisa do Abraão, se ele vai ser pai de uma grande nação? Cabe a mim ocultar de Abraão que será grande e poderosa nação? Meu irmão, então se você estiver nesse nível de intimidade, nesse nível de comunhão com Deus, Deus não vai te ocultar nada. Deus não vai te ocultar nenhum tipo de julgamento. Porque eu tenho conhecido que Ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tenho falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda de pé diante da face do Senhor. A gente vai ver que os dois anjos manifestam ali em angiofania. Eles é que vão descer para Sodoma. O Senhor, em teofania, fica com Abraão. E Deus agora vai mandar aqueles anjos para poder julgar Sodoma.
E aí a gente vai ver, conforme a gente já viu a história de Sodoma no capítulo 19, é o mesmo que nós vimos em 2 Pedro, no livro de Judas, em Gênesis 6, e que vai tudo de encontro ao não cumprimento da circuncisão, ao não cumprimento da santificação, da santidade, da multiplicação com a presença de Deus. Mas o oposto, Sodoma e Gomorra estava o oposto disso. O oposto disso. Então Deus precisa ir lá e ver como é que está aquela situação. Ele manda os anjos do Senhor. Algo impressionante aqui. Deus diz em essência, né? Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Não, muda a terra. Abraão não é apenas servo. Ele é o quê? Irmãos, faz diferença você ser só servo ou ser servo e amigo de Deus? Faz diferença? Vamos lembrar lá dos 12 discípulos, lá no Novo Testamento? Tinha um que era chamado amigo de Jesus. Quem era? João. Coincidência? Será que foi o único a morrer de morte natural? Será que foi coincidência? Ou faz diferença uma pessoa ser servo e ser amigo de Deus? Só que interessante, irmãos, eu vi uma palavra, acho que foi ontem, a esse respeito, e que me chamou mais atenção ainda. Deus não faz acepção de pessoas. Será que o texto diz que era Jesus que deitava no ombro de João? Ou era João que deitava no ombro de Jesus? Então o fato de João ter sido amigo de Jesus, de quem foi a iniciativa? Só depende de quem quer. Se o Pedro quiser deitar, ele podia deitar. Se o Tiago quiser deitar, ele podia deitar. Jesus não ia recusar, não. Quem escolheu ser amigo de Jesus foi João. A mesma coisa aqui, Abraão, ele simplesmente quis ser amigo de Deus. Ele não questionava, ele não entrava em contradição com Deus. Ele tinha os defeitos dele, sim, mas toda vez que Deus corrigia, ele aceitava. Então ele deixa de ser apenas um servo e passa a ser amigo de Deus. Aí eu vejo que aqui no Antigo Testamento, um que passa a ser amigo de Deus, Deus revela para ele todos os seus projetos. Eu vejo que um lá no Novo Testamento que é amigo de Deus é o único que tem morte natural. Como que eu não vou querer ser amigo de Deus? Por que eu vou achar você só servo? Eu vou ali, vou ouvir o que Deus está falando? Não, eu quero Jesus como meu amigo, eu quero o Senhor como meu amigo, eu quero ter intimidade. Eu quero que Deus desça para falar comigo. E atingir esse nível, meu irmão, não é fácil, não. Então, nesse processo, não é fácil, não. Deus envolve Abraão nos seus propósitos históricos. Sempre foi projeto de Deus se envolver o homem. Desde a criação, quando Deus criou o Adão, ele chamou o Adão para pôr nome nos animais. O Adão, vem cá, você vai colocar nome aqui nos animais. Ele quer que o homem se envolva. Aqui com Abraão, olha você ver, irmãos. Ele envolve Abraão nos seus propósitos históricos. Agora, você quer ser só servo ou quer ser amigo de Deus para Deus te envolver nos projetos dele? Aí fica a seu pé, você escolhe. Né? Por que Sodoma? Ele vai dizer, o clamor é grande. A maldade ali é estrutural, não é uma maldade pontual, irmãos. A maldade ali estava generalizada. Era uma perversidade. E aí a gente não pode deixar de falar de novo. 90%, eu vou diminuir em 80%, talvez fosse imoralidade sexual, 20% idolatria, ou ainda que fosse meio a meio, os dois seriam os piores pecados ali de Sodoma e Gomorra. Completamente envolvido em imoralidade sexual, totalmente o oposto do que Deus pediu para a circuncisão.
santidade, pureza, saber que ia multiplicar, mas na dependência de Deus, tudo o oposto. Era uma maldade estrutural, não era pontual, não era com uma pessoa, ou com duas, ou com meia dúzia, não era com um grupo, não era uma igreja que estava errada ali em Sodoma, mas era uma estrutura completa ali, estava indo de mal a pior. O juízo aqui é investigativo, não é arbitrário. Deus não foi lá e puniu simplesmente por o prazer de punir, não. Tinha algo muito por trás disso. Deus não destrói sem revelar, nem julga sem justiça. Põe isso na sua cabeça, você que está aí vivendo falar muito de grande tribulação, e se a gente vai antes, a gente vai no meio, a gente vai depois. Foca nisso aqui, ó. Deus não destrói sem revelar. Deus não julga sem justiça. Se você faz parte do plano do projeto de Deus, vai ser revelado para você no tempo oportuno. E você vai ver que Deus não julga devido a essa justiça que Ele tem. Ele não julga o justo no meio do ímpio. Próximo. A intercessão de Abraão. Vamos ler lá 18, 22 ao 33. E chegou Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Eu disse que não é pecado questionar Deus, né? Você pode questionar, você pode perguntar. Você não pode descrer, você não pode blasfemar contra Deus. Mas se questionar, pode. Abraão chega para Deus, já que tinha tanta intimidade assim. O Senhor me revelou, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra por causa da imoralidade sexual, por causa da idolatria, por causa de tudo que tem acontecido lá, e é estrutural, é tudo, não tem jeito, mas eu vou fazer uma pergunta, Senhor. O Senhor vai destruir o justo no meio do ímpio? 24 vai falar assim: se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los há também, e não poupará lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faça tal coisa, que mate o justo com o ímpio. Que o justo seja com o ímpio. Longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu, em Sodoma, achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Ele tremeu perguntando: ô Senhor, uma cidade, se tiver 50 pessoas justas lá, o Senhor vai destruir esses 50 que é justo? Será que o Abraão não lembrou do dilúvio, não? Eu fico perguntando, será que o Abraão não lembrou do dilúvio, não? Será que não sabia da história do dilúvio, não? Tinha uma família, aliás, uma família não, era um. A Bíblia diz que era um que Deus achou graça aos olhos dele, e Deus foi lá e poupou ele e poupou a família. Mas ele ainda perdeu, se tiver 50, Senhor, dentro da cidade, o Senhor vai destruir? Não, não vou não. Se tiver 50 justos lá, eu vou poupar o lugar para eles. No 27, respondeu Abraão dizendo: 27 mesmo? 27. E respondeu Abraão dizendo: eis agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos, sim, destruirá por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continua ainda a falar e diz: se porventura achar 40, e disse: não a farei por amor dos. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falasse, porventura se achar ali 30, e disse: não o farei se ali achar 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura achar ali 20, disse:
não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez fala. Se porventura se achar ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Agora eu que vou fazer a pergunta para você. Se dentro da tua casa tiver um justo, Deus vai destruir ela? Então, meu filho, seja o justo da tua casa. Porque Deus não destrói o justo no meio do ímpio. Você está preocupado com a grande tribulação? Você está preocupado com o anticristo? Você está preocupado com o reinado que está por vir aí no mundo? Vou dizer para você uma coisa: Deus não destrói o ímpio, o justo, perdão, no meio do ímpio. Amém. Glória a Deus. Se é antes, se é no meio, se é depois, não sei. Mas que o justo não vai ser destruído junto com o ímpio, não vai. Ainda que passe alguma coisa, ele não vai ser destruído junto com o ímpio. Amém? Então foi falado aqui do versículo 22 e 33. O Abraão permanece diante do Senhor e ele inicia uma negociação, parece que é negociação com Deus. 50, 45, 40, 30, 20, 10, 1 na sua casa, seja lá quanto for, a resposta de Deus é a mesma. Não irei destruir. Pouparei o lugar por causa do justo. Só que ele destruiu exatamente porque tinha menos de 10. Aí então falou: já que tem só um pouquinho, tira um pouquinho. Tira o touro. Vou mandar o fogo. E mesmo tirando, teve uns que ficou para o caminho, os outros perverteu depois. Só tirou por causa de Abraão. E Ló, um pouquinho, mas ele acabou se perdendo depois. Ficou como intercessor, né? É. Colocou como intercessor. Deus é justo e paciente. O que revela aqui sobre Deus nesse texto? Que Deus é justo e paciente. Porque ele aceita diálogo. Ele viu que Abraão dialogou com Deus. Então não é errado em dialogar, não. E que ele não destrói o justo com o ímpio. Amém? Próximo. O que isso revela sobre Abraão? Que Abraão entende o caráter de Deus. Quando a gente chega nesse nível que a gente se torna amigo, Deus revela a nós. O que o William falou, ele intercede por uma cidade inteira, não só por Ló. Ele não intercedeu só por Ló, não. É óbvio que ele estava puxando a sardinha para salvar o Ló. Isso é claro que a gente sabe que é. Mas, ainda assim, ele não pediu só pelo Ló, não. Ele pediu pela cidade, 50, 45, 40, né? Abraão cresce em ousadia, mas nunca perde a reverência. É o que eu falei, você pode questionar Deus, desde que você não blasfeme, não rejeite, não seja arrogante com Deus, mas questionar você pode. Só que Abraão sabia disso, nessa ousadia, ele nunca perdeu a reverência a Deus. Abraão não tenta mudar a justiça de Deus, mas apela para ela. Abraão não queria mudar os planos de Deus, ele apelou pela justiça de Deus. Mas não tinha ali, né? Ninguém que merecesse. Conexões teológicas maiores aqui, ó. É o que a gente já vem falando alguns dias atrás. Abraão aqui é uma tipologia, né? De Cristo. A gente vai ver que é tudo a circuncisão agora de coração. Toda a história de Abraão com Isaac, ela é uma tipologia para Cristo, né? Recebe Deus, intercede pelos pecadores, se coloca entre juízo e misericórdia, e a gente vai ver no versículo que Jesus é quem faz isso de forma perfeita. Abraão faz esse processo, mas o perfeito quem vai fazer é Jesus. E é Deus quem é. Justiça e misericórdia. Deus não ignora o pecado,
Mas Deus também não tem prazer no juízo. É isso que a gente precisa entender quando a gente fala da soberania e da vontade de Deus. E eu uso dois termos, vontade permissiva e vontade absoluta. Você acha que Deus tem prazer em julgar alguém e ter que falar, esse vai para o lago de fogo, esse aqui vai ficar lá, que é a nossa eternidade? Você acha? A última frase que a gente responde é, o limite não é a paciência. A última frase que a gente responde é, o limite não é a paciência de Deus, não, mas é a ausência de justo. E faz esse questionamento porque é Deus que é impaciente? É Deus que é ruim? Não. A ausência de justo. Se tivesse 50, ele não ia poupar o lugar? Aliás, se tivesse 10, ele não ia poupar o lugar? Então não é a impaciência de Deus. É a falta de justo. E ainda fala que o pecado superabundou, ou seja, Deus estava suportando tanta maldade, tanta coisa ruim, até que chegou no limite dos agora, eu vou ter que agir. Então, se você gravar bem isso aqui, não é Deus que é ruim, não é Deus que está impaciente, não é falta de amor de Deus, é falta de pessoas justas. Sodoma só não foi poupado porque não tinha nem 10 justos lá. E se tivesse 10, seria poupado. Próximo. Temas centrais de Gênesis 18. Intimidade com Deus. Promessa contra a lógica humana. Justiça divina equilibrada com misericórdia. Poder da intercessão. Deus como juiz justo e relacional. Esse é o contexto de todos os temas centrais de Gênesis 18. Aplicação prática. Deus pode visitar a sua tenda em dias comuns. Parabéns. Você pode estar lá sentado no vaso, fazendo dois, não tem problema não, Deus pode te visitar lá. Há uns bobos que acham que o Espírito Santo afasta dele quando ele está tomando banho, ele está pelado. É em qualquer instante. Vai ouvir isso que você é arrebatado, porque está duro. Pode vir em qualquer instante. O texto ali faz menção disso, que estava no calor do dia, no meio-dia, no momento que as coisas estavam esperando essa coisa, não. Era sombra e água fresca, buscando um lugar ali de refúgio do sol, tranquilinho, é o momento que Deus escolheu lá vir. E que a promessa de Deus não morre por tempo, tá, irmãos? Dúvidas internas não afastam Deus automaticamente. Não duvidou, não questionou. Mas isso não afasta Deus totalmente da gente, automaticamente. Interceder é participar do plano de Deus, irmãos. Conhecer o caráter de Deus muda a forma como oramos. Isso é um desafio. Tá? Acabou? Puxa. Acabou. Semana que vem a gente vai vir no 19, vendo que o 19 é o oposto, né? É o resultado, na verdade, do contrário, do oposto da não aceitação. A gente vai ver aí Ló recebendo os anjos em casa, vendo toda a depravação moral sendo citada. Até semana que vem a gente dá sequência. Amém? Em nome de Jesus. Graças a Deus.